Senhor abençoando eles, abrindo porta de serviço. Pai, o Senhor venha estar com providência na área de cada um, Pai, visitando as dispensas. Pai Santo, em nome do Filho Jesus Cristo também, Pai Santo, aqui está o pastor Edson, para ministrar, Pai Santo, esse culto do ensino, Pai. Usa ele conforme o teu querer, abra os corações do teu povo, abra a mente, Senhor, para que nós possamos cada dia entender o teu propósito na nossa vida. Eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria podemos nos reunir para adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Em muitos lugares tem gente sendo enterrado vivo, sendo queimado vivo, só porque professa a fé no Senhor Jesus. E aqui nós temos o privilégio e a liberdade de nos congregarmos para adorar o nome dele, e a igreja está vazia. Mas tem nações onde o povo está morrendo pelo nome de Jesus, e o culto lá é avivado. O povo vai, caminha longas distâncias para se ajuntarem no meio da mata para poder adorar o nome do Senhor. Porque se eles forem pegos, eles são assassinados. E aqui o povo não dá valor ao privilégio que tem. Mas amém, louvado seja Deus. Isso prova que estamos mais perto da vinda de Cristo, amém? Meus irmãos, eu quero falar a respeito de um assunto que é um pouco contraditório para algumas pessoas, tá? Mas a Bíblia, ela é inerrante, quer dizer, ela não erra, ela não falha e ela não se contradiz. Pelo contrário, ela tem um texto que vai esclarecer um outro texto, num contexto geral, se torna uma verdade absoluta, tá? Só existe uma verdade absoluta, não existe a minha verdade ou a sua verdade. A verdade absoluta é uma só, é a Escritura Sagrada. Ela não falha, ela não erra, e quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Amém? Eu quero iniciar com um texto que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, do 1 ao 3 para ser mais exato. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém? A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, eu trouxe esse assunto porque eu estava vendo um vídeo essa semana na internet, onde ele parecia muito verdadeiro. E por que eu estou dizendo que parecia muito verdadeiro? Porque ele não era verdadeiro, ele parecia. A pessoa que estava narrando o vídeo, ela usava muitos textos bíblicos, porém de uma forma errada. E se tem uma mentira que ela é devastadora, é a meia-verdade. A meia-verdade é uma mentira devastadora porque ela é fácil de se acreditar, mas ela não é uma verdade, ela é uma mentira disfarçada de verdade. E se tem uma coisa que é mentira, é que nesse texto que nós lemos, que dizem que os filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens aqui eram anjos. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque anjo não é filho de Deus, anjo é criatura de Deus, e eu vou provar isso dentro da Bíblia. Porque se anjo também fosse filho de Deus, para começar, Jesus não era unigênito, não era o filho único de Deus. Deus teria outros filhos, então a Bíblia seria mentirosa se eu dissesse a você que anjo é filho de Deus. Ah, pastor, mas e nós? Não somos filhos de Deus? Somos, mas somos filhos de Deus por adoção. Porque o Espírito de Deus clama
somos filhos por adoção. Filho de Deus, legítimo, existe apenas um. O seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, único, cujo nome está acima de todo nome. E por que o nome dele está acima de todo nome? Porque ele é o único que é filho. Se anjo fosse filho, então o ministério dos anjos seria igual ou equivalente ao ministério do Senhor Jesus. Mas o ministério do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, em cima no céu, embaixo na terra e nas profundezas debaixo da terra. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos que comprova o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos lá. Por favor, Maria, coloca no telão. Você que tem sua Bíblia, acompanha na Bíblia. E quando a gente vem para um culto, eu vi uma pregação da pastora Ruth Catala, uma pastora que eu gosto muito das pregações dela, porque ela prega com muita autoridade e verdade. E ela disse: você que não trouxe a sua Bíblia, o que você está fazendo aqui? Você veio para o culto. No culto se traz Bíblia. Tudo bem, eu tenho Bíblia no telefone, no celular, mas não é a mesma coisa. Abra sua Bíblia no restaurante e você vai ver a diferença que é você ler ela no livro e ler no telefone. É uma diferença muito grande. Porque no telefone alguém pode ver e falar: está no TikTok, está em qualquer outra coisa, menos que você está lendo a Bíblia. Agora quando você abre a Bíblia, incomoda. Porque a luz, ela incomoda as trevas. Amém? Vamos lá. Mateus 22, verso 29. Diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Próximo. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E o próximo, até aí. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, mais um: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Amém? Vamos lá. O que aconteceu aqui foi que os saduceus, um grupo de religiosos que não acreditavam na ressurreição nem na vida após a morte, não acreditavam na vida eterna, eles foram interrogar o Senhor Jesus. E eles dizem uma história, diz que tinha uma mulher que ela se casa com o filho primogênito e este morre sem deixar filhos, e a lei judaica dizia que o cunhado deveria suscitar descendência do irmão que morreu sem deixar filhos, então ela se casa com o segundo, mas esse também morre sem deixar filhos, e assim foi até o sétimo irmão, todos morreram sem deixar filhos, por último morre a mulher. A pergunta foi: de quem será esta mulher quando na ressurreição? Eles estavam querendo provar que não existia ressurreição, ou querendo colocar Jesus numa situação que não tivesse resposta. Mas o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele traz então o primeiro versículo aí que nós lemos aí de Mateus 29. Olha só o que ele diz: errais. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, vocês cometem um erro. E por que comete um erro? Porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Gente, a primeira coisa que é necessária para que a gente não cometa erros é conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não lê, não medita na Escritura, qualquer vento de doutrina te leva para qualquer lugar. Por quê? Porque você não está enraizado na verdade soberana que é a palavra de Deus. E o que acontece? Quando eles dizem que os anjos tiveram relações com as filhas dos homens, que eram anjos que teve relações com as filhas dos homens, eles estão dizendo aqui então que o que Jesus está dizendo nesse texto aqui é mentira, porque ele está dizendo no próximo versículo, por favor, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, não existe relação sexual, não existe coabitar, não existe macho e fêmea no mundo espiritual. No mundo espiritual, o que existe são os anjos, certo? E o próprio Deus,
E também agora existem os demônios que não foram criados por Deus, mas se tornaram demônios quando estes se rebelaram contra Deus. Mas eles não deixaram de ser anjos, são anjos caídos, e também continuam não sendo nem masculino nem feminino, são espíritos, e espírito não tem gênero, amém? E nós fomos criados homem e mulher, macho e fêmea, só existe 2 gêneros, e não adianta vir com QI a menos, falando para mim que tem mais de 2 gêneros, porque não existe. A Bíblia é clara e enfática em dizer: macho e fêmea os criou. Deus criou homem e mulher. Amém? Glória a Deus. E Deus nos criou para que nós tivéssemos relacionamentos, para que nos casássemos, né? O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Essa é a ordenança de quem criou a humanidade. Querem fazer outras coisas? Que façam. Eu não tenho nada contra essas pessoas, mas eu não posso dizer que o que eles fazem é certo só porque eles querem que seja certo. Quer viver errado? Vive errado, mas saiba que o que está fazendo é errado. Quer fazer errado? Faça, o problema é seu. Não vai afetar em nada na minha salvação. Eu estou pregando a verdade que te cura, que te liberta. Quer permanecer no erro? O problema é seu. Eu vivi no erro durante muito tempo da minha vida, até que o Senhor Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, me alcançou, me fez reconhecer que eu estava errado e abandonar os meus erros, o vício, a criminalidade. Graças a Deus, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele me transformou. Mas eu tenho que lutar contra o meu eu, contra os desejos da minha carne, porque a minha carne ainda pende para o mal, pende para o pecado. Daí o porquê eu preciso alimentar o espírito para vencer os meus desejos da carne. Amém? Vamos lá, continuando aqui, sem fugir do assunto, por que anjo não é filho de Deus, tá? Em João 3,16, o versículo acho que mais conhecido dos evangelhos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Significado da palavra unigênito: único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nesse texto nós estamos lendo o apóstolo João dizer que Jesus é o Filho único de Deus, que foi dado para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Quem crê nisso será salvo. Quem não crê já está condenado. Ponto. A gente não precisa querer obrigar ninguém a acreditar na verdade. A gente só precisa anunciar a verdade. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem condena? A própria palavra. Não somos nós, é a palavra. Porque não crê. Não creu no unigênito, no único Filho de Deus. Amém? Entendemos então que Jesus é o único Filho de Deus. Por essa razão é que os anjos não são filhos. Quer ver outra coisa? Nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Nós não fomos gerados por Deus. Eu já vi alguns pregadores dizendo assim: você tem que ser gerado por Deus. Não. Nós fomos feitos por Deus. Ele nos fez, Ele nos formou e Ele nos adotou, mas Ele não nos gerou. Ele gerou Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós não, nós somos adotados. João 1,12, por favor, Maria. Ainda no Evangelho de João, olha só. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, recebeu a Jesus, aceitou o Senhor Jesus, reconheceu Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que eu sou feito filho de Deus? Quando eu creio no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, recebo Ele como meu Senhor e passo a obedecê-lo. Então me dá o poder de ser feito filho de Deus aos que creram em seu nome. Continua, por favor, o próximo.
os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então foi da vontade de Deus que nós fôssemos feitos filhos de Deus, por crer no Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 15, olha o que o apóstolo Paulo deixa bem claro, para que a gente entenda, tá? Não estou fugindo do assunto, veja que são vários textos falando de um mesmo assunto, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito, e olha que Espírito aí está com letra maiúscula. Todas as vezes que você ler na Bíblia Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Como que nós clamamos Abba, Pai? Pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, que habita em nós, é que clama Abba, Pai, é que nos torna filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus, recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus. Por quê? Porque recebemos o Espírito Santo de Deus, que é quem clama dentro de nós Abba, Pai. É por isso que quando Deus Pai, Ele olha para nós, Ele vê Jesus em nós, por causa do Espírito de Jesus que está em nós, que é o Espírito Santo. E assim se completa a obra salvadora do Senhor Jesus. É por isso que nós seremos salvos. Por quê? Porque o céu foi feito só para quem é filho. Jesus foi e preparou um lugar, mas para quem? Para quem é filho. Ah, mas nem todo mundo é filho? Não, nem todo mundo é filho. Existem os filhos da perdição, os filhos da iniquidade, existe um monte de filho do diabo, filho das trevas, filho do cão. A maioria, infelizmente, que precisam se converter, para que também a eles seja dado o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Se não se converter, infelizmente é lago de fogo. Vai para a parte que cabe, que está preparado. O lago de fogo está preparado, mas é para o diabo e seus demônios. O problema é que tem um monte de gente que não quer ser filho de Deus, prefere seguir Satanás e seus demônios. Vai acabar no mesmo lugar que eles. Essa é a verdade. Ah, mas eu não aceito isso. O problema é teu. Não quer aceitar, é assim que é. Algumas coisas são verdade, quer nós acreditemos nelas ou não. Quem não acredita em Cristo, infelizmente, quando chegar no juízo vai ouvir: apartai de mim, vós que praticou iniquidade, em ponto. E aquilo que foi dito aqui, iniquidade é o quê? É a pessoa que já até se acostumou com o pecado. Ela já está tão acostumada a mentir, que quando o telefone toca, que alguém vai ter: ah, fala que eu não estou. É ou não é? Vai um comprador bater na porta: fala que eu não estou, que eu saí. Tem um monte de gente assim, cara. E vocês sabem o que é pior? É que ele já está tão acostumado com isso, que isso já não o incomoda mais. Isso é iniquidade. Ele conta uma mentirinha e já nem se incomoda. Perdeu totalmente o temor a Deus. Isso é triste, porque depois vai ladeira abaixo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa com um pequeno pecadinho, e ele te incomodou e você não se arrependeu, amanhã você vai cometer de novo. Ele já não vai te incomodar tanto como da primeira vez, mas ainda incomoda, porque o Espírito Santo ele te dá algumas oportunidades. Mas depois de um certo período, o Espírito Santo simplesmente vai dizer assim: ó, já que você não quer me ouvir, eu vou me retirar. Fique, vai, faz o que tu queres. Isso aconteceu com Sansão, gente. Sansão ficou namorando com o pecado, foi pecando, e o Espírito de Deus continuava ali, ainda por algum tempo. Mas houve um momento em que o Espírito Santo se retirou dele e ele nem se deu conta. Ele só se deu conta quando já não tinha mais jeito, já estava cercado pelos inimigos, foi preso, ficou cego e acabou morrendo, pagou com a própria vida por isso. Mas Deus ainda teve misericórdia dele, porque a Bíblia diz lá no livro de Juízes, na história de Sansão, depois você medita lá na história de Sansão, no final da vida dele, ele clama a Deus, mesmo cego, para que renove ele, que dê força a ele novamente. Mais uma vez, Deus dá força para ele,
e ele destrói o templo de Dagon, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. E olha que ele matou um monte de filisteus na sua vida, mas ele poderia ter tido uma vida muito melhor se não tivesse se engraçado com as filisteus. Outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, lá em Gênesis, no capítulo 4, o verso de número 26, você vai entender, nós vamos entender quem são os filhos de Deus aqui, que nós iniciamos falando desses filhos de Deus que se engraçaram com as filhas dos homens. Olha lá. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gente, nós entendemos que quando nós começamos a invocar o nome do Senhor, a buscar a face do nosso Deus, foi nos dado o poder de ser chamado de quê? Filho de Deus, certo? A descendência de Sete, que foi um dos filhos de Adão, se você ler um versículo antes, coloca aí, Maria, por favor. Um versículo antes, deixa eu ver. Então, isso, exatamente esse, 4:25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, a coabitar, ter intimidade com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de quem? Abel. Vamos entender quem era Abel? Quem era Abel? Um homem que foi morto porque ele servia a Deus, porque ele adorava a Deus. Aí Deus deu para Eva um outro filho chamado Sete, para entrar no lugar de Abel. E aí a Bíblia diz no versículo seguinte, que na descendência de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor, outro servo de Deus. Abel era servo de Deus, Caim foi e matou. Aí Deus foi e deu um outro filho com o nome de Sete, e da descendência dele levanta outro servo de Deus. Pessoas que vão invocar o nome do Senhor. Pessoas que vão ser filhos de Deus, porque invocam, porque clamam o nome do Senhor. Lhes é dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Por quê? Porque são cheios da graça, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Estão entendendo, igreja? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode falar, por favor. Vamos lá, vou concluir. Então, a geração de Sete começa a invocar o nome do Senhor. A geração de Sete passa a ser filho de Deus, por adoção, como nós entendemos lá em Romanos, certo? Que recebem o Espírito de Deus, são adotados, passam a ser filhos de Deus. E o que acontece? Aí nós lemos, logo no início do culto, que lá em Gênesis, no 6, do 1 ao 3, que os filhos de Deus, certo? Se sentiram atraídos pelas filhas dos homens, e por causa do relacionamento deles, começou a nascer outras criaturas com alguma anomalia. No caso aqui a Bíblia vai falar de alguns gigantes. Você quer ver? Gênesis 6, 1 ao 3, aí no 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e deles geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Foram homens de fama no mundo. Por quê? Porque os filhos de Deus, esses homens, descendência de Sete, que adoravam a Deus, que buscavam a Deus, começaram a se relacionar com as filhas dos homens, quer dizer, daqueles que não buscavam a Deus, daqueles que eram provavelmente, a Bíblia não deixa claro, mas provavelmente descendência de Caim, porque a Bíblia vai falar da genealogia de Caim. Caim gerou filhos, depois que ele mata Abel, ele foi lançado fora da terra, né? Ele leva uma de suas irmãs. Ele encontrou uma outra mulher lá. Não, Deus criou só Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Está escrito. Quer ver, gente? Vamos lá. Isso aqui é importante. Isso. O nascimento de Sete, Caim e Abel.
Ó, no 4,16, Gênesis 4,16 diz assim: ó, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. E tem gente que fala: foi lá que ele conheceu a sua mulher. Esse conheceu aqui é no sentido de que teve intimidade com ela, relações íntimas, tá? E aí ela concebeu e ela deu à luz alguns filhos. E essa descendência de Caim é a descendência dos filhos dos homens. E a descendência de Sete é a descendência dos filhos de Deus. Aí quando os filhos de Deus conheceram, avistaram as filhas da descendência de Caim, aqueles que não adoravam a Deus, eles se misturaram e se corromperam. E por essa razão há um castigo, uma punição, né? Porque eles se desviaram de Deus. Amém, igreja? Então houve todo esse acontecimento. Aí, o porquê que eu estou dizendo tudo isso? Resumindo, porque o tempo já está acabando. No vídeo, a pessoa que narrava dizia assim, que como aconteceu lá na antiguidade, né, os anjos se materializaram e tiveram relações com as mulheres e nasceram isso. Provei já que não é isso, que anjo não é filho de Deus, tá? Aí ela diz que hoje estão dizendo muito a respeito dos alienígenas, e que na verdade não são alienígenas, são anjos caídos. Isso é verdade, tá? Esses alienígenas, esses ETs, realmente são demônios, tá? Que assumem formas para enganar. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, os seus demônios, eles também têm o poder de aparecer de diversas formas, tá? Muita gente já viu, né, espíritos de diversas formas. Uns falam: eu vi um santo fulano de tal que apareceu o santo chorando, aparece isso ou aquilo. Gente, isso são demônios que aparecem com o intuito de enganar e não produz bem algum. Como é que eu consigo discernir se a visão que eu tive é de Deus ou não? Todo sonho e visão que te produz perturbação não vem de Deus. Tudo aquilo que te deixa perturbado não vem de Deus. Por quê? Nosso Deus, ele é príncipe da paz. Você pode até ficar aterrorizado, mas quando você fica aterrorizado, e você vai ver muitos homens de Deus que ficaram aterrorizados quando vem algo assim da paz de Deus, imediatamente Deus fala: não temas, te levanta, fique em paz. Ele te produz a paz que excede o entendimento no momento em que você está totalmente aterrorizado por alguma visão ou sonho. Porque quando é Ele que está operando, Ele não vai te deixar em desespero, porque Ele produz em nós esperança, não desespero. Amém? Se você for ver todas as vezes na Bíblia em que alguém estava todo trêmulo ou com medo, por exemplo, Isaías, quando ele tem uma visão, certo? Lá no capítulo 6 de Isaías vai falar sobre isso. Ele vai num culto lá no céu, aí ele entra, né? Deus o leva até um templo celestial, onde ele vê os querubins, os serafins, não os querubins, os serafins. Quem viu os querubins foi Ezequiel. Isaías é que viu os serafins, com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. Estavam santo, santo, santo. O que ele diz? Ai de mim, vou perecer, eu vi o Senhor. Ele entra em pânico. Imediatamente, um anjo uma tenaz pega uma brasa do altar, voa para ele, toca nos lábios, fala: o teu pecado já foi perdoado, você foi purificado, fica tranquilo, fica em paz, você não vai morrer. Não é isso? Aí Deus fala que vai enviar alguém, e ele eis-me aqui, envia-me a mim. Não é essa a história de Isaías? E Isaías se torna um grande profeta, até quando morreu cerrado pelo meio. Por quê?
Porque Isaías profetizava aquilo que Deus mandava. E todas as vezes que nós fazemos aquilo que Deus nos ordena, o mundo se levanta contra nós. Porque o mundo não quer ser corrigido. O mundo quer viver como o mundo, podre, vil, dizendo que o que está errado é que está certo e que o certo é que está errado. Mas uma coisa eu garanto, igreja: 2 mais 2 vai continuar sendo 4, ainda que o mundo inteiro diga que é 5. Homem vai ser homem, não importa o quanto ele tem que mudar isso. Ele nasceu homem. Ele pode não querer assumir a responsabilidade de homem, as atitudes de homem, mas ele não vai nunca deixar de ser homem. Do mesmo jeito que uma mulher nunca vai deixar de ser mulher. Está entendendo? Então o mundo quer nos empurrar com ela abaixo, e nós somos obrigados a aceitar o que eles querem. Mas nós aceitamos aquilo que nós escolhemos, e nós escolhemos aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade absoluta, e vai ser a verdade absoluta eternamente, inegável, inerrante e infalível. Amém, igreja? Filho de Deus, gerado por Deus, só existe um: Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Redentor, o único Filho de Deus que encarnou para morrer no meu e no teu lugar. Nós merecíamos a morte, porque é o salário do pecado, mas Ele assumiu o nosso lugar e pagou a nossa dívida. Aquilo que era impossível para nós é possível para Deus. Quando Jesus fala isso para o jovem rico, ele fala que não importa o quanto você tenha ou o que você faça, você não pode ser salvo pelas suas próprias obras, pelas suas próprias mãos. Eu não posso ser salvo se eu cantar bem ou se eu pregar bem. Eu não posso ser salvo porque eu sou bonzinho. Eu não posso ser salvo porque o que eu faço é com boa intenção. Eu só posso ser salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, porque Ele me salvou e Ele escolheu me amar. Ele escolheu te amar. E foi por amor que Ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos ter um lugar garantido na casa do Pai, onde há muita morada. E breve, muito em breve, Ele virá. Se prepare, igreja. Não deixa as distrações do mundo ou as riquezas deste reino terreno te seduzir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque muito antes do que todo mundo pensa, a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada. Essa é a volta secreta de Cristo. Não, Cristo não vai voltar secretamente, não. Ele primeiro arrebata a sua igreja, depois tem um período de grande tribulação, depois ele volta e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas existe todo um processo de como tudo isso vai acontecer. Mas a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento. Isso será no abrir e fechar de olhos, a qualquer momento. Se não fosse assim, ficaria fácil prever a vinda do Senhor. Mas ele diz que nem os anjos sabem quando será. Nem os anjos não sabem. Tem um monte de gente aí marcando data. Vai atrás disso aí não. Vai atrás disso aí não, que é mentira. Mentira. Medite na Escritura, de dia e de noite. Guarda na tábua do teu coração, porque em breve, eu acredito que até mesmo no Brasil vai ser proibido você andar com Bíblia, você falar de Jesus. Já está acontecendo. Tem muitos irmãos em Cristo nossos que estão sendo presos por pregar a verdade. Vou contar um testemunho bem rapidinho aqui, de um empresário que foi processado pelo Ministério Público, e ele não é nem crente, nem evangélico, ele não é, ele é católico, mas na empresa dele, ele abriu um espaço para que os crentes, os evangélicos, uma vez por semana, na segunda-feira, façam oração na empresa dele, e o Ministério Público abriu um processo contra ele, alegando o quê? Intolerância religiosa? Quem está sendo intolerante? Ele não pode, dentro da empresa privada, a empresa que é dele, não pode fazer oração. Quem está sendo intolerante? Eles é que não nos toleram.
E dizem que nós é que não toleramos eles, nós só não concordamos, não somos obrigados. Não podemos ser coniventes com o pecado. Não podemos dizer que o que é errado é que é certo, porque seria mentira e mentiroso não herdar o reino do céu. Se nós queremos herdar o reino do céu, nós temos que ir com ousadia, cheio da graça, misericórdia e do poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho que ainda cura, ainda salva, ainda perdoa, ainda liberta, transforma e um dia leva para morar no céu. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Que o Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado, toda a honra e glória seja somente a Ele. Se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser me procurar, amém? Ou mesmo sempre nos cultos de sexta-feira, gente, se alguém tiver alguma dúvida, ergue a mão, expõe qual é a dúvida, para que a gente possa esclarecer à luz das Escrituras, não com o que eu acho, ou que deve ser assim, não, com o que diz a Escritura, sempre. Se eu não souber como responder na hora, eu vou pesquisar na Bíblia, vou buscar a direção de Deus e vou trazer uma resposta, amém? Que Deus abençoe a todos, louvado seja o nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Uma palma para o nosso